Então a palavra diz assim, ó, Atos 16, 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Vamos parar um pouquinho aqui para entender que aqui já tem um ponto principal aqui da mensagem. O que acontece? Nós não sabemos o que vai acontecer no nosso dia. Falamos sobre isso na semana passada e eu comentei sobre isso no mês de junho. Tá? Quando Sadraque, Mesaque e Abednego eles acordaram, eles não sabiam que eles iam ser jogados na fornalha. Né? Se você soubesse, por exemplo, que você vai passar por um local, vai ter um assalto, você não passaria por ali. Se soubesse que você ia parar o seu carro, né? E de repente alguém ia bater no carro, né? Ia dar ré, ia bater no seu carro, você não deixava o carro parado ali. Ou eu estou errado? Né? Então, eles acordaram, eles não sabiam. O Paulo e o Silas também não. Só que o que acontece? O que lá na frente aconteceu, que foi a questão dos açoites, da vergonha, da prisão, tudo aquilo que aconteceu, eles só conseguiram suportar porque eles estavam indo para a oração. Você entendeu isso aqui? Às vezes a pessoa fala assim, pastor, eu quero ser forte. Primeiro você tem que ser de Deus. Eu quero ser próspero. Eu quero casar. Primeiro você tem que ser de Deus. Porque a pessoa de Deus, ela faz o quê? Ela ora. Ela lê a Bíblia. E acima de tudo ela obedece a palavra. Ela obedece aquilo que ela tem aprendido em Deus. Aqui, no livro santo. Então eles estavam indo para a oração. E esse costume que eles tinham de ir para orar e buscar por eles, deu, né, ali a maturidade e a força que eles precisavam para suportar os açoites, a humilhação, a prisão. Então, se eu tenho muito de Deus, eu vou suportar as dores do mundo, que são muitas. Dói quando fica sem dinheiro, dói quando é humilhado, dói quando é açoitado, dói quando alguém levanta de repente um questionamento aí, né, uma mentira, uma calúnia a seu respeito. Então são diversas dores, né, no mundo. Só que eles estavam indo para a oração. E por isso então eles conseguiram suportar aquele período, Deus honrou. Só que a honra a gente vai falar depois, mais para frente, tá? Mas aí diz sobre isso, estavam indo lá para a oração. Aí diz assim no versículo 17. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela, e na mesma hora saiu. Então o que acontece? Veja que não foi ali uma decisão tomada de uma hora para outra. Tá? Não foi. Eles estavam subindo ali diariamente para a oração, era um costume, não no sentido de fazer por fazer, tá? Mas era um costume ali para buscar, para se fortalecer, para ficar de pé, porque o mundo bate forte, e se eu não estiver com Deus, quem vai me manter de pé? A palavra diz que nós estamos de pé pela fé, crendo que existe um Deus. Então eles foram lá, todo dia indo para a oração e ela elogiando, são homens de Deus, e o Paulo ficou incomodado. O Paulo percebeu que o Espírito que estava nela não era o Espírito Santo, não era o Espírito de Deus, porque o que estava nele era o Espírito de Deus. Ele estava indo buscar, não como apóstolo, ele estava indo buscar como servo de Deus, como filho de Deus. Então, ele percebeu que algo incomodava. E aí ele foi notando que o que estava nela não era o Espírito de Deus. Tá?
Aqui a gente percebe uma convicção. Ele tinha a convicção de que ele estava no caminho certo. Então ele percebeu, peraí, eu estou indo buscar abrir meu coração, ser transformado, ser fortalecido, mas não está batendo. Então o Espírito que está nela não é o Espírito de Deus. Aí ele fez o quê? Ele então, a palavra diz aqui, repreendeu. E aí começou o problema. Aí o pau quebrou. Por quê? O Espírito saiu e a palavra diz no 19, e vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados, das autoridades. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Tudo por quê? Porque o pessoal da cidade, que era importante, ganhava dinheiro às custas daquele espírito que usava aquela moça, parou de ganhar. Ela parou de adivinhar. E aí eles foram levados então para serem açoitados. E aqui então começa, entenda bem, o ponto onde eu quero trazer para você, que é a questão da convicção. Porque eles foram açoitados. Primeiro, rasgaram as vestes deles. Então eles foram o quê? Antes de serem açoitados, eles foram humilhados. Alguém aqui já foi humilhado? Todo mundo, né? Então, primeiro, eles foram humilhados. E eu falava isso, comentei acho na semana passada para você. Tem humilhações que a gente enfrenta que é pior do que um soco na cara. Porque se bate, né? Aí bate, daqui a pouco já passa e acabou. Agora a humilhação parece que fica aquela marca. E o pior é quando você é humilhado sem motivo. Então eles foram humilhados. E depois, eles foram açoitados. Né? E aí fala assim no 23. E havendo-lhes dado muitos açoites, né, os lançaram na prisão. Foram presos. Humilhados, machucados, açoitados e presos. Né? Aí diz assim, ó, 23. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Aqui é o outro ponto principal. O que acontece? Eu quero chamar a sua atenção aqui nessa parte. Aqui fala que eles estavam alegres. Fala? Leia para você ver se fala de alegria. Não fala de alegria. Tá? Aqui diz o seguinte: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os... Então eles estavam fazendo aquilo para quê? Para que os outros escutassem? Eles estavam fazendo aquilo para eles, igual quando eles foram para a oração. Quando você faz por você, aparece para os outros. Entendeu? Você tem que aprender a fazer por você. Buscar por você. Orar por você. Se fortalecer em Deus para você. Aí aparece. Aí alguém fala: fulano, você ora por mim? Claro, você ora, Deus cura. Fulano, você ora por mim, você me ajuda? Claro, você ajuda, Deus prospera. Eu não posso dar o que eu...
Aqui é o ponto. A palavra não diz que eles estavam alegres. A palavra diz que eles oraram e eles cantaram. Para quê? Para o próprio fortalecimento. Por quê? Aqui eu quero que você entenda. Eles tinham uma convicção no coração deles. Qual era a convicção? De que aquilo que eles tinham feito era o quê? Certo. Quando você tem essa convicção no seu coração de que aquilo que você está fazendo é certo, olha para mim. Não importa o que qualquer pessoa diga. Só que você não pode se enganar. Se você sabe que o que você está fazendo não é uma direção de Deus, você pode se enganar, tá? Querer falar para você mesmo que você está certo, só que uma hora você vai ter que cair na real. Entendeu? Então, a convicção que eles tinham, né, de que eles tinham feito algo certo. Né? A alegria, quando eu falo alegria, não é que eles estavam alegres, tá? Porque gente que foi humilhada sem motivo, chicoteada e presa, não tinha alegria na cara, no rosto, mas tinha alegria no coração. E a palavra diz que o coração alegre, ele aformoseia o rosto. Então, eles tinham uma convicção de que eles fizeram o certo, de que eles libertaram aquela moça, de que ela foi salva. Entendeu? Eles tinham uma convicção de que Deus se manifestou por eles, que eles foram instrumentos do Senhor. Então, mesmo que doesse muito, porque estava doendo, e tem hora que dói, envergonha, né? Você se sente preso, você não sabe para onde ir, mas a convicção de que você está no caminho certo, a convicção de que você fez o que você aprendeu com Cristo, traz o quê? Paz. Eles não estavam ali alegres. Ninguém fica feliz por estar preso, ninguém fica feliz por ter sido chicoteado, ninguém fica alegre, tá? Por ter sido humilhado. Não era uma alegria humana. Era uma alegria divina. Era um prazer em Deus. Nós fizemos aquilo o que era certo. Eu até coloquei aqui no meu esboço aqui, ó, qual que é o tema de hoje? Ter um coração que entende o propósito. No coração deles, eles entenderam o propósito. Que eles estavam passando por aquilo, né? Não mereciam, mas era pela obra de Deus, por Cristo. Eu estava assistindo esses dias um trechinho do The Chosen, né? E eles estavam falando ali sobre a questão o Senhor pregando, né? O ator que faz Jesus pregando, né? Aí o pessoal pegou pedra e começou a atacar neles. Entendeu? Então, eu estava comentando com o pessoal na semana, nós temos alguns países que estão em guerra. O cara acorda em guerra e o cara vai dormir em guerra. Os soldados que fazem o revezamento, quando o cara vai dormir para descansar, o outro está acordado para lutar. Porque a guerra não é das 8 às 5, né? Opa, espera aí pessoal, deu 5 horas, vamos para casa, amanhã a gente retome às 8 horas da manhã. A guerra é toda hora. Então, é essa convicção que faz você ter paz e passar pelo período de provação. Porque a gente vai comentar sobre isso depois no decorrer do mês, tá?
E a gente vai falar a honra que Deus deu para eles por terem ficado firmes ali, né? Mesmo sem alegria, né? Assim, aquela alegria no rosto, mas alegria no coração de ter feito o que Deus ensinou. Deus mandou o terremoto, eles foram honrados. E além do terremoto, né, que foi um sinal para todo mundo ver que Deus era com eles, quando abriram eles foram libertos, aí falaram para eles, pode ir embora, né? Depois está mais para frente aqui. Pode ir embora. Vai embora, vocês estão livres. Eles falaram, não. Pode falar para o pessoal que prendeu a gente para vir aqui. Eles não prenderam a gente, injustamente, agora eles vão soltar. Você vê que eles sabiam quem eles eram em Deus. Como é que chama isso? Convicção. Entendeu? Essa convicção que nós temos que ter. Temos que melhorar? Muito. Mas somos de Deus. Para a glória dele. E isso não é ser soberbo. É entender a sua posição. Quando esse culto acabar, você sabe onde é a sua casa. Você não vai para a casa de ninguém. Você não erra o endereço. Você sabe onde é a sua casa, espiritualmente falando, é aqui. Quando Deus te revela, você fala, não, Deus falou comigo. Não, mas é impossível. Eu sei. Mas Deus falou comigo. Entendeu? Para a gente poder encerrar, Atos capítulo 5, deixa eu só confirmar aqui que eu ia te falar de Atos 5, versículo 33, mas acho que eu vou te falar de um versículo antes. Quer ver? Só confirmar aqui. Atos 5. Deixa eu só ver aqui, ó. Eu ia ler para você o Atos 5:33, só que eu vou começar a ler aqui no Atos 5, versículo 29. Deixa eu até marcar aqui, que eu estava olhando agora, antes de entrar, o 29 fala no meu coração. Forte isso aqui, olha o que ele diz aí, ó. Eles estavam aqui, aqui em Atos 5, só para você entender, eles estavam ali diante, né, dos judeus ali, né, do pessoal grande da cidade, né, e estavam pregando o evangelho, e muitos não aceitavam, né, porque tinha a questão dos romanos, né, que perseguiam, que conquistavam as nações, né, na época era a nação mais poderosa, né, conquistava tudo, e também tinham ali os judeus que não aceitavam, né, a Cristo como Messias, né. E eles foram lá pregar, tal, foram levar a palavra. Aí no 29, o Pedro fala assim, ó. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Porque eles começaram a pregar e o pessoal começou a pegar no pé, e pá, e tal, e não sei o que e tal. Ele falou, pessoal, nós estamos aqui para obedecer a Deus e não aos homens. Então nós estamos pregando, ninguém é obrigado a ficar ouvindo e nem obedecer. Nós estamos pregando para quem quer ouvir, tá? Ouça. Quem quiser mudar, mude. Não quer mudar? Deus abençoe. A hora que você quiser mudar, você muda, né? E que você tenha tempo para isso. Porque às vezes o problema é que a pessoa, a hora que ela pensa em mudar, não dá mais tempo, né? Então ele falou isso aqui. Aí diz assim no 30. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, o qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Porém, ouvindo eles isto, se enfureceram
e deliberaram matá-los. Olha lá, era todo mundo gente boa. Fala, você está falando aquilo que a gente não quer ouvir, vamos te matar. Legal. 34. Mas, levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. Você vê que Deus usou Gamaliel aqui para ajudá-los aqui. Olha só o que diz aqui na continuação. Você vê que ele era um homem ponderado. E disse-lhes, varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Quer dizer, pessoal, espera aí. Vocês não querem ouvir? Tá bom. Vamos se matar. Vocês querem matar os caras? Porque antes destes dias, levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. E a este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto. E todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Então Gamaliel falou assim, levantou aí um homem chamado Teudas, juntou uns 400 homens com ele. O cara morreu depois aí, acabou. O negócio não era de Deus não, porque os discípulos que seguiam ele, os 400, se espalharam, aí acabou. Né? Ele falando com o pessoal que queria matar lá, com os judeus que queriam matar. Depois deste, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si. Mas também este pereceu. E todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens, e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Pessoal, se esses homens aí estão falando de Jesus e papapá, se isso é coisa na cabeça deles, de homens, para poder juntar um povo e querer manipular as pessoas, vai acabar igual acabou com os outros, com Teudas, com Judas. Aí ele fala, mas 39. Se é de Deus, se a obra é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça, sedes também achados combatendo contra Deus. Falou, pessoal, deixa eles. Se é coisa do homem, daqui a pouco acaba. Agora, se é de Deus, vocês vão açoitar os representantes do Senhor aqui na terra. Tem certeza que vocês querem fazer isso? Vocês vão matar os representantes do Senhor aqui na terra. Tem certeza que vocês querem fazer isso? E concordaram com ele. Falaram, realmente, tem razão. A gente não sabe se a obra é de Deus, se não é, não vamos matar os caras não, porque depois o sangue deles vai dar na nossa mão. E chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mas levaram um coro, né? Mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Então, assim, açoitados eles foram, né? Para dar aquela intimidada. Você vê que o diabo tentou dar uma intimidada neles para parar de pregar. Mas aqui que é o nosso ponto principal, que é o trechinho que se liga lá a Atos 16. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. Então, eles ficaram felizes, assim, como falei para você. Ninguém fica feliz, ninguém fica alegre, tá? De ter sido chicoteado, preso, envergonhado. Mas a alegria deles, assim, no coração, né? É que eles estavam passando por algo que era ali, estavam fazendo aquilo para Deus. Então, é bom ter essa convicção, sabe? Porque quantas vezes a gente enfrenta isso na nossa casa? Às vezes alguém briga com a gente porque a gente vem na igreja, porque nós somos de Cristo, né? No trabalho.
Às vezes a pessoa ela é até hostilizada no trabalho porque ela é evangélica. Entendeu? Então, situações que a gente passa, tá? Que trazem dor, vergonha e tudo mais, só que por que nós estamos passando por aquilo? Porque nós estamos realmente na palavra. Você entendeu? Por que o diabo está bravo com a gente? Porque nós estamos no caminho certo. Se ele estivesse feliz comigo, era um problema. Entendeu? Então, assim, a obra, pessoal, é de Deus. Quando a obra é de Deus, o terremoto vem. Qual que é a nossa parte? O que você precisa colocar no seu coração, tá? O que nós temos que colocar no nosso coração, é isso aqui, ó, versículo 42. Depois de serem açoitados, ó, e todos os dias no templo e nas casas, não cessavam de ensinar. Quer bater? Bate. Quer prender? Prende. Quer humilhar? Humilha. A gente não vai parar. Por quê? Porque estamos fazendo para Deus. E nós não sabemos quanto tempo a gente tem aqui na terra. Você não sabe. Eu estava vendo hoje de manhã um ator, acho que é 52 ou 54 anos, que fez um filme que eu tinha assistido, né, há muito tempo, eu era bem jovem na época. Morreu com 52 anos, 54 anos de câncer. Novo. Eu abri e falei, nossa, esse cara morreu? Então, a gente não sabe o tipo de luta que a gente vai enfrentar. Mas acima de qualquer humilhação, de qualquer dor, de qualquer prisão, está Cristo. Você está entendendo? Já vi casos de pessoas que o marido chegou e falou para a esposa, falou, olha, se você não parar de ir para a igreja, tal, eu vou embora. E o cara foi. E a esposa foi valente, falou assim, olha, eu estou caminhando nessa fé, não é uma religião, explicou direitinho para ele. E aí falou, olha, eu não quero que você vá embora não, mas se você for embora, eu oro ao meu Deus, Ele traz você de volta. E Deus trouxe. Então, tem hora que não é fácil não. Não é fácil. Entendeu? Igual aquele chefe, aquele exemplo que o missionário conta, o pastor me conta, do rapaz que estava passando aperto financeiro, aí conseguiu um trabalho na empresa, numa empresa. Aí, trabalhando direitinho e tal. E aí chamaram ele para conversar, né? Porque surgiu uma promoção, uma oportunidade. Aí chamaram ele para conversar, ele era de Jesus, aí ele foi. Aí o chefe falou para ele, ó, o trabalho é assim, você vai gerenciar a equipe e tal. Ele falou, poxa, que bacana, vai aumentar o seu salário e tal. Ele estava feliz, né? Tinha acabado de conseguir emprego, aí teve um bom desempenho, chamaram ele para poder participar da seleção lá. Aí só que o chefe falou assim para ele, você vai fazer os relatórios, se entrar em 15 caixas, né, e eu falar para você que são 14, aí você coloca 14 no relatório. Ele entendeu. Era para mentir. Aí ele ficou incomodado. Aí ele chegou em casa, contou para a esposa da promoção, ela ficou feliz. Poxa, a gente vai ganhar mais, estamos apertados financeiramente. Aí ele contou, só que ele falou 15 caixas, tal, aí se ele falar 14, tem que colocar 14. Aí ela falou, a empresa é dele. Põe 14 lá e acabou, pega essa promoção, estão precisando. E ele ficou incomodado, né? Porque se ele falasse de repente que não, né? Como que seria? Né? E aí ele ficou incomodado, aí o chefe chamou, né? E queria saber a resposta dele, aí ele entrou na sala, falou, olha, obrigado, tal, tudo, né? Mas eu não posso aceitar a promoção, não sei até se o senhor vai deixar eu ficar aqui, né? Na empresa e tal. Mas se entrar em 15 caixas, eu vou falar 15. Aí o patrão falou para ele, parabéns. Eu já chamei vários funcionários, eu falei para eles isso, que se entrar 15 e eu falar 14 é 14. E todos concordaram comigo. Eu não quero um cara que me roube, eu quero um cara que seja sincero comigo e que lute pela minha empresa. E ele foi promovido. Era um teste. Ele explicou, né?
Falou, olha, eu sou de Jesus, Deus me deu esse emprego, eu estava passando necessidade, agora Deus tem abençoado, só que eu não posso colocar 14, se entrar 15 é 15. Aí ele falou, então você está promovido, parabéns. Então o que nós temos que ter convicção é que a obra que nós temos feito é de Deus, né? Entendeu? Quando eu digo obra, não é só você fazer, de repente, assim, um evangelismo lá fora, né? Isso também é obra. A gente falou sobre isso esses últimos meses, né? Verificar se aqui o banheiro está quebrado. Ah, pastor, está quebrado ali, posso fazer uma oferta para arrumar lá o espelho, para arrumar alguma coisa? Isso também é obra. Mas a grande obra é na nossa vida, entendeu? É a transformação que acontece dentro da gente, entendeu? Muitas vezes as pessoas vão olhar para você, aqui, ó, e não vai encontrar alegria, tá? Porque não é sempre quem está sorrindo. Tem momentos de batalha que a gente enfrenta, tá? Mas a convicção de que nós somos do Senhor e que temos feito aquilo que Ele tem orientado, isso você precisa ter no seu coração. Entendeu? Não, eu estou fazendo a obra de Deus. Tanto para as pessoas, como para mim. Paulo e Silas subiam para orar por eles. Já até preguei isso aqui numa outra oportunidade. Eles estavam buscando para eles. Você entendeu? Então, às vezes, quem olhar para você aqui, ó, não vai encontrar alegria. Por quê? Porque está faltando. Às vezes está com um problema. Não está legal o casamento. Tem algum problema, né? Alguma prisão, alguma coisa que está dando errado. Mas a convicção de que Deus está com a gente, isso você precisa ter. E se hoje você não tem essa convicção, muda. Pastor, eu não tenho certeza se aquilo que eu tenho feito é vontade de Deus. Então procura na palavra a direção, Ele vai dirigir você, aí você faz. Tá? Porque quando você passar por um momento difícil, você vai ter convicção de que Ele está com você. E aí você vai cantar, mesmo doendo, vai orar, mesmo humilhado, mesmo preso, vai ter essa paz aí e essa firmeza de que Deus está contigo. Amém? Louvado seja Ele. Glória a Deus. Então